Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e hoje a gente recebe aqui Homero Cachel, treinador das antigas. Então ele explica aí do triatlo das antigas mesmo. Estamos falando de 80 e pouco, 86, 88, enfim, formou em Educação Física em 84. Começou a pegar os primeiros triatletas aí, né? Treinar os primeiros triatletas lá em Curitiba nesse período aí, logo depois. E então, estamos falando de alguém que estava lá, né, nos primórdios, talvez, do esporte no Brasil, no mundo também, né? Fez a primeira prova dele, conta como é que foi a aventura dele de fazer triatlo naquela época, trânsito aberto, tudo, enfim. Foi bem legal conhecer esse lado. E depois, claro, a gente foi é, passando, né? Passando a história do Homero, falando da parceria dele com o Juracy para os Jogos Olímpicos. Então, é, o Jura contou, teve o episódio com o Jura, quando o Jura fala do Homero. Agora é legal ouvir do outro lado também como é que foi essa parceria, como é que funcionou para os jogos. E também o que passa o técnico, né? Pós jogos. Então o Homero chegou a abandonar o triatlo depois dos jogos de 2004. Um pouco de estafa mental, essa questão do alto rendimento, tudo. E depois no futuro acabou retomando, graças a Deus, trabalhando com mais atletas. Então cita vários nomes de atletas que se passaram por ele. Muitos nomes vocês conhecem, muitos nomes estão aqui também no MT Cash. E também fala hoje, né, da geração que está com ele, né? Vini Santana, Alexeta, Cauê Willy, Gabi Penteado, entre outros. Então tem vários nomes que ele cita aqui no episódio, mas muito legal saber ver esse trabalho de desenvolvimento, né, do alto rendimento para os atletas, de ter esses atletas competitivos e muito hoje no Brasil, talvez o que a gente tem de núcleos, né, de grandes de atletas de alto rendimento da curta distância, né? A gente fala de Pinheiros, a gente fala do SESI, né? Estruturas aí na pessoa jurídica, digamos assim, mas o trabalho que o Homero faz no Paraná com os atletas é excepcional. Quando a gente pôde cobrir prova ali no Paraná, a gente sempre tem lá, tá, o HCTT, né, que é o nome da equipe. Você vê a galera com o macaquinho, dá para identificar quem são os atletas. Possivelmente eles vão estar nas primeiras colocações ali. Então é muito massa ver esses nomes, porque aqui está o presente, né, e o futuro do triatlon brasileiro, né? E a gente fala um pouco do passado também, quando ele fala do Jura e dos outros atletas que passaram aí com ele. Beleza? Antes de seguir falar dos nossos patrocinadores, então a Felt, a One, a Blue Seven, a Feedzone, Plant Power, Outlive e a Rosa V. Lembrando que eu deixo na descrição do episódio todos os cupons de descontos aqui, o link para vocês acessarem esse parceiro. Esse parceiro, eu vou deixar o link também do MT Desconto, onde vocês encontram não só esse, mas como todos os nossos outros parceiros de cupom. Né? Vocês aproveitam muito desconto e ajudam sempre o Mundo Tri cada vez que vocês usam o nosso cupom. E lembrando também, não deixa de seguir, comentar, mandar para seus amigos, né, o MT Cash. E se você curte o nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Já agradecer aos nossos membros aí pela moral e sempre estão do lado do botão inscrito, tem o botão Seja Membro. Aí vocês vão ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? Lembrando que está no teu iPhone esse botão não aparece, então a gente deixa o link aqui embaixo. É isso, sem mais delongas, um episódio muito legal com Homero Cachel. Se liga aí. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje eu recebo aqui o nome, tá, a gente apanhou pro Zoom tem uns 6 meses, agora a gente conseguiu fazer as pazes aqui com o computador. Então, Homero Cachel, seja bem-vindo ao MT Cash, bom ter você aqui. Obrigado pelo convite. Vamos ver se dessa vez tudo corre bem para a gente poder conversar um pouco. É isso. Homero, eu sempre gosto de perguntar, né? Começar, a gente vai falar de triatlo, vamos falar do técnico, mas queria saber do Homero atleta, né? Como é que foi teu envolvimento com o esporte, não só o triatlo, como é que é desde piá ali, era envolvido com o esporte, como é que foi? E como é que você mudou para ser técnico, né? Mas contar um pouco da sua história atleta primeiro. Ah, como atleta, na verdade, a gente, todo garoto brasileiro aí, o futebol é o Uhum. esporte, né? É o sonho da garotada. Mas eu sempre tive uma paixão pela bicicleta, né? A bicicleta era o sonho de criança, ter uma bicicleta. E na adolescência, um pouco para essa frente, ter uma bicicleta com marchas, né? Que foi um lançamento lá naquela década de 70, né? Eu sou nascido em 1960, então eu tenho meus 60 e quase 6 anos, e uma bicicleta de marcha. Quem tem uma bicicleta de marcha, quem tinha uma bicicleta de marcha naquela época, se achava ciclista, né? Então,
Desde jovem já eu andava muito de bicicleta, mas não treinava, não treinava. É, perto da minha casa tinha um circuito onde havia umas corridas de ciclismo, né, o circuito do Centro Cívico, na época, que existiam corridas com bastante frequência, Uhum. e perto da minha casa moravam ciclistas, verdadeiramente ciclistas. E se tornaram amigos de adolescência e tal. E então eu tive aquele primeiro contato com o ciclismo. Treinei um pouquinho, tentei treinar um pouquinho, mas acabei fazendo uma prova só de estreantes e uma prova no circuito inclusive improvisado, que não permitia usar bicicleta de câmbio na época. Eu corri com uma bicicletinha sem câmbio, aquelas provas, né, de quermesse, aquelas provas assim, Uhum. que botam o pessoal para competir, para ver se sai alguma coisa dali. E depois eu me afastei do esporte, continuei. Eu jogava vôlei, jogava basquete, jogava relativamente bem, pelo menos estava em times que competiam nos campeonatos aqui estaduais e tal, e sempre envolvido no esporte. E é engraçado, né? O pessoal me conhece por ser um ex-ciclista, mas a verdade é que antes de eu virar um ciclista, eu comecei no triatlo, porque eu trabalhava com natação, eu dava aula de Uhum. natação, e um belo dia a gente sempre comprava um jornal, toda manhã comprava um jornal, dividia lá, um dia um comprava, outro dia outro comprava, e o jornal ele tinha dois pontos, dois blocos principais. Policial e esportivo, né? Policial e esportivo. Então, esse jornal, a gente dividia lá, cada um, né? Pegava uma parte, lia de manhã cedo, e numa semana qualquer lá, num dia qualquer de 84, saiu que ia ter um triatlon nas praias do Paraná. Era o primeiro triatlon das praias. Tá? Venha competir e tal. Eu falei, eu nado. Eu andei de bicicleta um pouco, ando ainda, correr qualquer um corre, né? Aquela ideia que a gente tem, né? Falei, vou fazer essa prova aí. E acabei indo fazer o tal do primeiro triatlo das praias, que foi aqui, né? Faz agora 40 anos, né? 40 anos, teve uma solenidade, Uhum. inclusive, que o Luzira puxou aí, desse evento, e eu resolvi fazer. Eu e alguns colegas da academia também resolveram fazer. Treinamos um pouquinho e tal, mas nada demais, e fomos lá fazer. A prova era gente dura. Atravessava o canal ali onde hoje está sendo construída a tal da ponte de Guaratuba, Uhum. atravessava ali da Praia dos Caieiras, que é perto do ferryboat ali, em direção a Matins, chegava do outro lado, que não é Matins ainda do outro lado ainda é Guaratuba. Depois, um certo trecho para frente lá, que tem um riozinho que é Matins. Mas o pessoal fala, atravessava de Guaratuba para Matins, né? Para a direção de Caiobá ali. Uhum. E daí fazia um percurso de 45 quilômetros aproximadamente até Xangri-Lá, tem uma das praias do litoral lá, e voltava em direção a Matinhos Carvalho novamente, e daí parava num outro trecho, uma segunda transição, uma T2, diferente da primeira, largava a bicicleta lá e ia correndo até a Caiobá. Gabriel, trânsito aberto, né? Trânsito aberto. Que doideira. Atravessar aquele braço de mar ali, a entrada da Baía de Guaratuba, né? Aquele troço, eu mirei na direita lá, mirei 500 metros para cima, eu fui dar 500 metros para baixo, ali passa uma corrente absurda. Então, a prova foi uma prova de triatlo raiz mesmo, Aham. porque foi dura, trânsito aberto, como te falei, loucura. Eu andei que nem um maluco na bicicleta, e depois, na hora de correr, é claro que minhas pernas não me respondiam. Beleza. Passou-se isso aí, fiquei cismado, cismado, né? Falei, pô, Uhum. tem um triatlo lá em Florianópolis agora, vou fazer. E escrevi a prova de tarde. Chegou no sábado, na sexta-feira eu já não ia mais. Sábado eu me acordei, não vou mesmo, não vou. E eu tenho um irmão, né? Meu irmão, o Marco Aurélio, Cachel. E uma hora eu falei para ele, Marco, eu vou para a prova. Me leva, para mim não ter que ir dirigindo. Leva, vamos embora. Ela de que conhece, né? Esporte, conhece fisiologia, conhece treinamento, né? Saí de manhã, só tomando um café da manhã. Cheguei lá em Florianópolis sem almoçar, sem nada. Eu lembro até hoje. Comprei uma pera e fui tomando o tal do Taff Mangueira na época, que era um vitamínico e tal, Eu isso e lembro. aquilo. E fui largar a prova. Também atravessava lá do Estreito para a ilha, mesma coisa, atravessava o braço ali de mar. Passei muito mal na natação, já de cara, me embolou tudo. Fiquei muito, muito mal. Desisti da prova na natação, chamei o apoio. Chegou o apoio, tinha um sujeito que eu conhecia no barco.
Falou, não, não, você nada bem, vai aí, tá perto aí, vai. Eu falei, não, tô mal, tô mal, tô mal. Não, não, vai nadando aí. Vai embora, bombeiro, pode ir embora que ele nada bem. O bombeiro foi embora, cara, e me deixou no meio daquele estreito lá. Meu Deus, eu vou ter que ir nadando agora. Vê como eu tive que ir nadando. E cheguei do outro lado, falei, agora cheguei do outro lado, vou fazer a prova. De novo, eu sei que meio um louco naquela bicicleta, consegui fazer uma boa bike, nós corri de novo, eu paguei o preço. E aí um senhor que estava na plateia lá vendo, falou, poxa, você andou muito bem na bike, isso aí, eu tirou um monte de tempo e tal. Me convidou para ir fazer né, um bate-papo com ele para viesse a correr de bicicleta Uhum. na cidade de Morgenal. Eu falei, vou sim, vou lá conversar com o senhor. Ele falou, venha que eu tenho um materialzinho, a bicicleta é muito ruim, eu tenho alguma coisinha para te dar, você vai fazer um upgrade na tua bike. Né? A bicicleta era um quadro de Caloi 10. A única coisa que tinha era um par de rodas que a gente, né, tinha de alumínio brasileiro na época, aqui, que era a tal da caçola, um par de rodas caçola de alumínio, extremamente mole, mole, mole. Se fizesse o speed forte, a roda torcia. Mas era o que a gente tinha. E eu fui lá conversar com o seu André. Resumindo, o seu André me convenceu a experimentar o ciclismo. Só que eu acabei não entrando no clube dele, no Uhum. clube Morgenal, na cidade de Morgenal. Eu fui no clube dos meus colegas que moravam perto de casa, que era o Ciclis Romeu, tá? Do seu Renato Romeu, que foi, né, que era tio do Adir Romeu, famoso aqui técnico de ciclismo, né, paranaense, brasileiro, no caso, já falecido. E eu peguei uma vaguinha na equipe. Então eu comecei, na verdade, fazendo 2 triatlons e fui para o ciclismo. E comecei a treinar ciclismo para valer. E todo janeiro eu fazia o triatlon das praias do Paraná aqui, a prova começou a ser Uhum. anual, né? Todo ano tinha prova. Então eu comecei a fazer a prova. Por quê? Porque eu trabalhava com natação, eu continuava dando aulas de natação, eu era professor de natação, treinava ciclismo, e quando eu chegava a janeiro, que as provas eram sempre em janeiro, a gente não tinha calendário de ciclismo, o calendário começava no final de fevereiro, às vezes março, eu fazia o triatlon. Então, aí está a minha ligação com o triatlon. Eu Legal. fui primeiro um esboço de triatleta, de estar ok, aí razoável, durante o período, trabalhei bastante as equipes aí que eu defendi. Eu acabei passando do Ciclo Clube Romeu para o Grêmio Esportivo Santa Felicidade Reflipar, na época que era o nosso patrocinador da equipe, que era a equipe profissional, entre aspas, aqui do Paraná, né? A equipe onde nasceu ali, onde se criou o Mauro Ribeiro, né? O irmão dele, o Claudinei Ribeiro, outro excelente ciclista, e vários ciclistas, né? Mas o Ribeiro ali com seu destaque, né? Com o Mauro Ribeiro com esse destaque internacional que teve. Então eu fui para a equipe ali, fiquei um período ali, sofri bastante, o treino era muito, o treino era muito pior que a competição, e, e depois eu fui convidado novamente pelo André para ir para a Sociedade Morganal como técnico. Uhum. Então eu fui como técnico. E nesse espaço de tempo, eu trabalhava com natação, eu treinava ciclismo. E o triatlo começou a se desenvolver, em 85, 86, 87. O que acontecia? O pessoal chegava na academia, pô, você já fez triatlo, né? Ah, fiz tal. Queria fazer uma prova dessa. Queria fazer uma prova dessa. E assim, pode me ajudar? Falei, posso te ajudar. Então, posso te ajudar. E nesse de poder ajudar, eu comecei a ajudar alguns atletas. E eu indo para as provas da Lida de Caio, eu fiz até 1990 a última, do SESC. E em 90, eu já tinha tanto atleta treinando comigo que quando eu fiz a prova eu me senti mal, porque eu não via eles competindo, não via eles competindo. E os meninos já estavam chegando bem na minha frente, né? Então Tem essa, eu né? rapidamente passei a ser um medíocre Uhum. triatleta, porque eu fazia uma prova por ano só, e que não valia mais a pena fazer aquela prova anualmente para né, para satisfazer um ego pessoal meu e deixar de acompanhar, deixar de poder orientar, deixar de poder fazer alguma coisa que eu pudesse fazer para os meus atletas naquele momento de prova em Caiobá, que para nós já era importante. Então foi aí, eu comecei como triatleta, 2 provas, fiquei 7 anos treinando ciclismo com uma dedicação bastante intensa, Uhum. mas ao mesmo tempo trabalhando com o triatlo. E, Gabriel, na verdade, o que acontece é que a gente criou, na época, uma forma de trabalhar. Não existia internet, você sabe bem disso, né? Anos, né? 90, início dos anos Uhum. 90 ali.
desculpa, 85, final, meados de 85 até 90 ali, que eu competi, no caso, não existia internet. E então, depois, assim, a gente desenvolveu um trabalho, e o primeiro livro de teatro que a gente teve acesso foi aquele livro do Joel Friel, a Bíblia, né? A Sim. Bíblia do treinamento de triatleta, no caso. Sabe que esse livro foi editado em 98, a primeira edição. 98 a primeira, eu não sabia. Eu procurei se era verdade isso, mas eu achei duas datas aqui, porque na minha cabeça eu vi esse livro antes de 98. Eu achei Aham. uma data de 94. Mas essa data de 94 está na Amazon com zero de dados. E todas as edições que eu fiz aqui perguntas para ver se realmente batia a data, dão como 98. Aqui no Brasil, pelo menos 98. Se lá foi Uhum. lançado antes, a gente não tinha acesso também. Uhum. Mas a edição que foi lançada aqui era em inglês ainda também. Só que ele tinha um conteúdo muito do Iron Man, né? A É. ideia dele muito era o Iron Man. E eu trabalhava já com o triatlon, entre aspas, curto. Uhum. As provas curtas, na verdade, eram provas standard, né? 1540-10 ali, que tinha o circuito mundial já. Em, em 98, só que a gente, 97, na verdade, 96 para 97, que a gente recebeu a informação de que em 2000 o triatlon estrearia nos Jogos, né? Então, ali a gente recebeu essa informação, nesses anos, e, e a gente não tinha ideia de como se treinava para valer aquilo ali. Nem tinha muita ideia. Era muito de ter estudado as modalidades de forma individual, ter estudado natação, ciclismo e corrida, tentar juntar aquilo tudo num pacote que pudesse agregar, né, Uhum. uma combinação de estímulos ali adequados para a evolução dos atletas. E é engraçado isso, porque às vezes as pessoas vêm aqui e falam, pô, mas todo mundo dá o treino de natação para o amador, né? Geral, para o amador em geral, assim, segunda, quarta e sexta nada, né? E corre, terça e quinta pedala, sábado faz uma longa de bike, domingo às vezes faz uma longa de corrida, faz uma transição, né? Todo mundo faz igual, né? Eu falo, cara, eu não sei se todo mundo faz igual, 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 mas eu sei que eu fazia isso já na década de 80, cara. Então, assim, sem ter visto ninguém fazer isso antes. Então, assim, eu não me incomodo de fazer isso até Uhum. hoje, de pôr essa distribuição para um amador até hoje, Sim. porque foi uma coisa que se criou naquela época sem ter tido nenhum tipo de referência, nenhum tipo de referência. A gente não tinha informação, não existia, não existia. Então, assim, há uns tempos atrás tinha uma matéria aqui no Paraná, né, o precursor do triatlo, tal, do treinamento, fizeram como um dos precursores do treinamento do triatlo. Não deixa de ser verdadeiro, Sim. mas eu vou te falar assim que foi muito no improviso, muito na experiência, porque a gente não tinha muita referência, né? Deixa eu te Mas perguntar assim, só um rapidamente, negócio, Homero, só porque nessa linha do tempo, só para aproveitar. Por que que você foi? Você falou, né, que tem muita coisa de ciclismo, pô, equipe que sabe, Mário Ribeiro, um monte de coisa. Por que que você foi pro teatro e não talvez pro ciclismo, que parecia mais promissor na época como carreira? na verdade, foi justamente por causa dessa a paixão que eu tenho pela natação também, né, Gabriel? Eu gosto muito da natação e vai lá, eu me considero um técnico de sucesso na natação. Eu tive bons períodos, bons anos. Eu, Uhum. eu trabalhei no Clube do Golfinho, quando o Clube do Golfinho, né, Sim, ainda existia aqui em Curitiba, que foi um clube de destaque nacional. Eu fui para o Clube Curitibano também, trabalhei como técnico durante 8 para 9 anos lá. Então, tive N campeões brasileiros, recordistas e fui técnico de seleção brasileira em alguns eventos. Os atletas, né, estão sempre em destaque. Então, você não quer largar aquilo, né? É uma uhum. coisa que você não quer largar, né? E no triatlo também, desde cedo, eu tive algum sucesso com alguns atletas. Eu tinha um atleta que era um nadador meu, um bom nadador, não esse nadador. Né? Ele mora nos Estados Unidos hoje em dia, o Sandro Irek. E corria muito, ele gostava de correr com o pai. Então, é um nadador que corria com o pai. O pai dele era corredor de, Uhum. de corridas rústicas e tal. E ele se dando a bicicleta, se deu super bem. Então, aqui de cara já ele começava a fazer top 3 nas provas. Ali já vinha pro top 3. Daí tinha outro menino que era nadador de fundo, também, Andrei Pimentel, até hoje faz triatlo, tá veterano aí na área até hoje. E também, sentou na bike,
tinha uma certa facilidade para correr, não tanto quanto o Sandro, mas também começou a ter sucesso já de cara. Então, o sucesso desses atletas, com aquela orientação que eu tinha, ainda treinando Uhum. ciclismo, eu falei, nossa, e eu falei assim, pô, eu como atleta sou muito limitado, eu tenho minha limitação, essa garotada tá voando. Uhum. Então, foi isso, assim, Entendi. eu nunca tive o sonho de ser atleta profissional de ciclismo. Eu fui, entre aspas, profissional. Eu Uhum. ganhava, eu recebia para correr, eu estava nas melhores equipes aqui do Paraná. O Paraná era muito forte na época, muito formador de atletas. É, o ciclismo aqui era muito bem estruturado, diferente. Hoje, infelizmente, não está tão forte assim. Mas a parte profissional de estar ali trabalhando era uma coisa que me agradava muito, sabe, Gabriel? Uhum. Então, assim, foi isso. Foi Entendi. a vontade de continuar ligado à natação Legal. e a satisfação de eu ver os meninos andando bem e Entendi. eu fazer algo por eles, na verdade. Então foi isso. Tá. Bom, te interrompi aí, você estava falando do. Não sei se você lembra que estava falando, que eu te cortei no meio para Sim, não sim. perder esse fio aí. Tá falando que a gente, né, tinha ali pouca informação, né? Pouca informação e a gente criou metodologias, no caso. E, e isso fez com que a gente ali começasse a sonhar já em Jogos Olímpicos, a partir do momento que foi anunciado que o triatlo ia fazer parte dos Jogos. Mas ali foi um momento que eu vi uma mudança, né? Uhum. Porque o triatlo na época ele era sem vácuo, né? A gente tinha o triatlo aqui nacional já com um circuito bacana já, um circuito de provas do Campeonato Brasileiro. Eu trabalhei também com o Luiz Fernando Catapreta, o Catinha. O Catinha foi meu atleta e foi meu primeiro campeão brasileiro. E foi campeão brasileiro numa época que o triatlo era sem vácuo, né? As provas eram de contrarrelógio individual Uhum. na distância estándar, né? Na distância 1540-10. E e o Catinha já também começou a entrar já nas seleções brasileiras. Assim que o triatlon teve essa abrangência da hoje World Triathlon, né, da ITU, sobre o esporte, já visando os Jogos Olímpicos, que ele mudou a regulamentação para aquáticos, aquilo, eu já comecei a ter, né, muitos atletas ali sendo sondados, convocados, participando dos eventos. Eu nunca tinha tido uma chance para ser, digamos assim, técnico da seleção brasileira aí Uhum. como técnico. Mas eu tinha, nos campeonatos da época, campeonatos pan-americanos, sul-americanos, eu tinha muito atleta. Os campeonatos são grandes festas, né? Dois grupos junto com Sim. os hoje chamados elites, né? A gente chamava na época de profissionais, né? Sempre tive bastante atleta. Então, é uma coisa assim que eu entendia que o nosso trabalho aqui funcionava. E eu, nessa época, trabalhava no Clube do Golfinho. E eu era técnico principal e eu também era administrador do clube. Então eu tinha liberdade de horário para fazer o que eu quisesse Ah. no triatlo e nas equipes de natação também. Uhum. Então esse pessoal começou a ter muita dedicação da gente, do grupo de pessoas que trabalhava lá, todo mundo se envolvia com isso, os outros técnicos também se envolviam, todo mundo ajudava, a preparação física foi bolada de forma, digamos assim, específica para esses meninos que treinavam diferente. É, a gente criou algumas coisas assim na época que, por exemplo, Curitiba tem o problema do clima. Problema, né? Não é problema também, mas, por exemplo, hoje garoa a mãe inteira. Treinos de ciclismo. Na época, o rolo que existia era aquele rolo livre, né? O Uhum. rolo tubularzinho ali livre. Não existia esses rolos né? Smart, nem os fixos na rota traseira, né? E a gente começou a criar métodos de como treinar no rolo indoor para poder substituir um treino outdoor, né? Mas o treino outdoor lá, às vezes tinha, lá, vamos lá, a gente trabalhava muito com quilometragem, não com tempo. Hoje a gente trabalha mais com tempo, né? A gente não Uhum. fala muito em quantos quilômetros vai fazer, sim, que tempo você vai fazer na intensidade. Mas na época trabalhava-se muito com quilômetros. Então, se você tinha um treino, por exemplo, de 60 quilômetros, e era um treino em intensidade razoavelmente baixa, dá lá uns 30 de média, digamos, para duração de 2 horas, como é que eu vou trabalhar esse treino no rolo livre ali? 2 horas andando naquilo ali não dá, né, Gabriel? Não dá. Chato demais. É demais, né? Então, eu fiz algumas adaptações na época que careciam de ciência, mas eram cheias de boa vontade para trabalhar com a garotada.
Então, por exemplo, 60 quilômetros, eu falava assim, olha, vamos substituir cada quilômetro por 1 minuto. Eu sei que cada quilômetro no treino desse vai dar 2 minutos, mas vamos fazer 1 minuto. Porque, afinal de contas, você está né, você cria, você está parado, você não tem o vento em cima de você, você não tem o microclima que se cria ao teu redor é mais agressivo, isso, aquilo. Vamos substituir por 60 minutos. Dava para fazer 60 minutos, é bastante ainda, é bastante, mas dava para fazer. Eu fui criando novas alternativas de não perder os treinos, né? Porque Uhum. isso era uma alternativa É. para não perder o treino. Quando tinha os tiros, quando tinha isso, quando tinha aquilo, e você estava a semana inteira, tempo ruim, chovendo, tinha que treinar. Então a gente entendia isso, que tinha que dar continuidade ao trabalho. E, então eu criei alguns métodos, criei algumas formas de trabalhar e de certa forma elas funcionaram. Hoje em dia é uma coisa muito arcaica, muito assim, a gente tem que rir quando lembra, mas na época é o que a gente tinha, o que dava para ser feito, né? Então é isso, acho que foi muito de improviso, assim, na época, muito de bolar coisas, de ter sacada e querer trabalhar. Era isso. Depois, é, quando Uhum. surgiu quando surgiram as pessoas que já tinham mais know-how, eu fui fazer curso, eu fui estudar, eu eu sou um estudioso, ainda sou um estudioso, né? Eu sou um estudioso, eu tenho uma caixa de certificados ali que eu nem lembro que eu fiz aqueles cursos. Aí, se eu ficar recordando, eu falei, nossa, como eu fiz coisa. Então, assim, isso ajuda para se ter uma ideia mais abrangente de tudo que se faz, Sim. né? Então, eu tenho cursos ali na área da nutrição, tenho cursos na área da fisiologia, na área do treinamento esportivo, na área da biomecânica, na área da saúde, bastante coisa na área da saúde que me importa Claro. isso. Então, eu sempre fui estudioso, continuo estudando, ainda tenho muito para aprender ainda. E acho que isso é uma coisa que foi meu diferencial, sabe? E vou dizer assim, é sério, eu sou bastante humilde. Uhum. Eu acho que tem bastante coisa para aprender. Sim. Tem bastante coisa para aprender ainda. Mas eu me formei em Educação Física na Universidade Federal do Paraná. Eu estudei bastante com vários cursos e quando abri o mestrado na universidade que eu falei assim, vou tentar entrar no mestrado, né? É difícil entrar porque a garotada está toda aí, né? Estudando, tá jovem, está cheia de energia. E o mestrado abriu aqui na Universidade Federal do Paraná, abriu foi em 2001, acho que foi o primeiro turno, 2000, 2001. Eu já estava com meus 40 anos, trabalhando há muito tempo já. E falei, vou me inscrever, vou fazer esse Sim. teste de seleção aí. Acabei passando, né? Então, fiz o mestrado na área de fisiologia da performance. Legal. Então, o mestrado tem tudo a ver com o que eu queria, né? Sim. Então, o orientador foi o Sérgio Gregório, né, na época, que é um profissional bastante gabaritado aqui na região aqui, e que tinha sido um corredor, inclusive, um corredor de pista, um baita corredor de pista. Então, tinha uma bagagem também, treino de corrida, para a gente conversar e tal. Então, fiz o mestrado e continuei estudando, continuei estudando. E isso, acho que faz com que a gente tenha bastante humildade, porque quando você começa a estudar bastante, você vê que não sabe nada, né? Tem muita E coisa, daí né, pela você frente. se põe no seu lugar, né? Você põe no seu lugar, é isso. E Então é isso, o, mais ou menos isso. O Rubens foi assim. e o triatlon é um esporte novo, você estava falando, né? Acho que de forma integrada, né? Muita coisa sobre triatlo, você falou do Joe Friel, 98, então a gente está falando aí de uma modalidade que, em teoria, não tem 30 anos, né? O que tem é 40 anos de informação, É, então muda muito, né, cara? Muita coisa para aprender e. muda bastante. É, mas às vezes você volta para aquela pegada raiz, você volta para Sim, aquilo que falou assim, nossa, vou parar de inventar inventar moda. tanta coisa aqui, vou tentar fazer um pouco mais do que a gente fazia Uhum, naquele período X, Y, Z, né? Porque eu não tenho muita atuação com triatlo de longa distância, não uhum, muito, poucos atletas, mas eu já tive alguns resultados interessantes também na longa distância, né? Eu já tive alguns resultados interessantes, assim. uhum. Atletas que foram para o Havaí, eu tive o melhor amador brasileiro no Havaí, já tive, né? Legal. O, um atleta sub 8 horas, já tive, né? Então, coisinhas ali, né? Uhum. Atletas que competiram de igual para igual com os grandes atletas nacionais aí, né?
inclusive na época que o Reinaldo estava soberano, né, que deram trabalho para ele, né, teve. Então, assim, mas não é uma modalidade que eu gosto muito de treinar. Aí, Gabriel, tem uma brincadeira minha aqui. Falei assim, ó, cara, quer estragar um casamento bom, cara, vai treinar para Ironman. É verdade. O cara Isso é tem um bom verdade. casamento, isso aqui, o cara encasqueta que ele vai fazer o Ironman, ele estava tão felizinho na provinha dele de standard ali, É. até o meio, ele fala, ah, agora eu vou fazer o Ironman, vou treinar para valer fazer o Ironman, vou pegar a vaga pro Mundial. Putz, estraga o Lascou. casamento, Aí né? lascou. Mero, deixa eu te perguntar um negócio, voltando nos atletas, falou aí desse período dos Jogos Olímpicos. Cara, como é que foi também acompanhar essa saga do triatlon, né? Chegando aos Jogos Olímpicos. É, a gente teve o time completo, né? Nas duas primeiras Olimpíadas, né? 2000 e 2004, a gente teve 3 homens, 3 mulheres. Tem o Juracy nessa Isso. história também. Como é que foi acompanhar esse capítulo, assim, da história do esporte? A gente tinha um sistema de qualificação bem diferente do de hoje. E o esporte também ele estava engatinhando ainda, digamos Sim. assim, no mundo, a competitividade não era tão grande. Existiam, lógico, as grandes nações ali, né, de Uhum. atletas, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, né, que tinham ali atletas de bastante destaque, mas ainda a gente não tinha, né, a Grã-Bretanha trabalhando do jeito que trabalha hoje, não tinha a Espanha, que veio um pouco mais tarde, depois, com a geração deles. Então, assim, existia uma competitividade menor. E a gente, quando foi lançado o primeiro, vamos chamar assim, de edital dos Jogos Olímpicos, o primeiro regulamento, né? Como é que vai ser, como é que vai funcionar, como é que classifica, a pontuação do ranking e tal. Acho que o mérito nosso aqui no Brasil foi ter sacado bem como a gente devia trabalhar em termos de calendário para buscar a pontuação. Uhum. Então, a gente conseguiu fazer com que os atletas chegassem nos Jogos usando racionalmente as provas que tinham, que distribuíam pontos, cara. Isso foi uma coisa importante. Claro que as atletas eram bastante qualificadas, né? A Sandra, a Soldana, a Mariana, a Carla, Sim. tinham um nível muito bom, né? Os meninos também estavam andando bem. Na época tinha o Leandro e o Manzan que estavam destruindo no circuito mundial, que vinham obtendo excelentes resultados. Tinha os meninos surgindo, o Joel garoto ainda, 19 anos, quando a gente começou a fazer a corrida olímpica, e tinha ali mais Armando, Emerson, tinha outros meninos que estavam ali também, querendo a tal da vaga, né? Sim. E, o Chiro, né? Chiro também, e Sim. assim vai. Essas vagas elas foram obtidas através de muita inteligência na utilização do calendário, Sim. né? Era diferente do que é hoje em dia. As provas tinham a, a, uma pontuação mais baixa, chamavam de provas de pré-olímpicas e Copas do Mundo. Né? As Copas do Mundo valiam mais, as pré-olímpicas valiam um pouco menos. Também existia limitação lá de número de provas e tal. Mas, assim, o Brasil conseguiu, né, colocar 6+6, né, nas primeiras Sim. edições de jogos. E acho que nós cometemos alguns erros na época, muito por inexperiência, lógico. Na preparação final sempre, sabe? Acho que na preparação final a gente falhou um pouco. Apesar de toda a boa vontade do COB, na época, em ajudar a gente, até hoje o COB trabalha muito bem, eu acho que nessa Uhum. preparação para grandes jogos, em todas as modalidades. E eu acredito que a gente podia ter sido sempre melhor. Os nossos atletas não estavam no melhor nível. E uma coisa que faltou na época, que eu pedi quando saiu a primeira convocação, eu pedi para que a gente fizesse isso. Até fui para o Rio de Janeiro, tive uma reunião que foi lá no Flamengo, uma reunião e foi no sentido de a gente organizar o triatlon. Daí eu na época, né, com essa coisa de ter estudado bastante, ter estudando, assim, nós temos que identificar quem são esses atletas. Quem são esses atletas? Não o nome deles, não a idade, não a altura, Uhum. não a massa corporal somente, mas sim quem são eles, fazer uns exames fisiológicos, fazer uma bateria de testes, identificar para que a gente pudesse, olha, esses caras aqui chegaram nos jogos, né? É a nossa referência para futuras Sim. gerações. E essa é uma ideia que eu tinha desde lá. E a coisa não se deu muito, né? Não deu Uhum. muita sequência.
fomos, falamos que íamos fazer, acabamos não fazendo. Mas teve gente que fez. Teve gente que fez. Então, os primeiros Jogos Olímpicos, que foram em 2000, já no Campeonato Mundial de Perth, que foi em 2000, antes dos Jogos Olímpicos, né? Houve uma prova, um evento teste em Sydney, e algumas semanas depois teve o Mundial em Perth. E tinha um argentino, o tal do Juan Carlos Maza, que é o tal do fisiologista argentino que humilhava nós brasileiros aqui, né? Ele tinha um trabalho já com lactato, tanto que na época da natação competitiva, quem vinha fazer os testes nos brasileiros era a equipe do Massa. Eles vinham da Argentina fazer os testes aqui para a gente. A gente não dominava nada sobre isso, não tinha umas profissionais especializados, mas o Massa já vislumbrou aquilo como uma modalidade interessante e ele já, no Mundial, já fez o levantamento de dados, né? Então, qual que é a somatória de dobras cutâneas desses atletas de alto rendimento? Qual que é isso, qual que é aquilo ali? Ele criou dados já, que foram os dados depois que eu utilizei e ainda utilizo até hoje alguns, para referenciar, né, Uhum. quem são os atletas que estão em evolução e que estão no caminho legal. Por exemplo, composição corporal. Qual percentagem de gordura que se tem? Qual a percentagem de gordura dos seus atletas? Não uso percentagem de gordura. Uso somatória de dobras, como disse o NASA lá em 2000. Vamos fazer uma somatória de dobras, não põe protocolo. Protocolo é protocolo dependente. Você faz um protocolo com X dobras, certo, né? Certa fórmula vai dar um resultado. Fez Uhum. outras dobras, outro cálculo, vai dar outro resultado. Somatória de 8 dobras é somatória de 8 dobras sempre. Então, ele comentava lá, 40 milímetros a somatória de 8 dobras. 40 milímetros a somatória de 8 dobras. É o que eu uso até hoje. Está em forma, está perto de 40 milímetros de somatória. Às vezes um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima, mas é isso. Meus atletas buscam 40 milímetros. Atletas de alta performance, Uhum. né? A gente está falando de atletas de alto É, rendimento. Atletas que sim. têm que correr, por exemplo, um 5 km para baixo de 15 minutos quando ele está seco. Quando ele está seco, ele tem que correr para baixo de 15 minutos. Na Uhum. prova, sempre depende do que aconteceu antes, Sim. né? Mas se sair para correr agora, o cara tem que estar em forma, está bem, até alto rendimento, ele tem que fazer 14,50, 14,45, tem que fazer. Uhum. Para fazer isso, é difícil fazer sem estar com 40 milímetros Sim. de dobra. Se o cara está com 60, tá Não difícil vai. de fazer. Porque às vezes tem um lastrinho ali de 2 quilos que está levando que não é, que a performance não é a mesma. Uhum. Então, são coisas que se passaram lá naquela época, naquele momento. É, a gente teve um baque muito grande, né? Eu e o Júlio tivemos um baque muito grande em Atenas. Foi uma prova péssima. A gente treinou Uhum. muito bem e a prova foi péssima, sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Depois daquilo, depois de 2004, eu meio que perdi o ânimo de trabalhar com Uhum. triatlo. E eu me dediquei daí exclusivamente à natação competitiva. Estava no Voltou clube às curitibano, origens. estavam exclusivamente na natação competitiva. E o que me fez voltar para o triatlo foi um encontro, né? Eu acabei fazendo, então, o meu mestrado na época em fisiologia da performance, e eu só estava trabalhando com natação. E na banca da avaliação estava o Antônio Carlos Gomes, o doutor Antônio Carlos Gomes, né? Que era um dos avaliadores. E tá, avaliou tal. Eu fiz um trabalho foi natação, inclusive, no mestrado, natação master, inclusive. E tá, continuei pensando só em trabalhar com natação. Até uma época, até o momento que eu acabei não trabalhando mais nem com natação competitiva. Me deu um estresse errado. Uhum. Eu tive um problema com o diretor no clube, lá no Clube Curitibano. O problema foi sério. Eu acabei sendo demitido. Falei, não quero mais saber desse negócio. Problema por escalação de time, Uhum. escalação do time, escalação do revezamento, escalação de quem vai nadar o quê. Eu estava muito acostumado a ter autonomia para tudo. Eu não aceitava interferência de ninguém. E não aceitei interferência, acabei pagando preço. Falei, acabou isso para mim. Eu fui trabalhar numa escola de natação de um colégio. Eu fui lá ser coordenador do colégio, tal. Estava vendo minha vidinha tranquila. Um dia eu fui no shopping, comprar um tênis para o meu filho, encontrei o Antônio Carlos Gomes. O que você está fazendo?
Falei, tranquilo, importante. Bloqueio, você tá maluco. Foi muito engraçado, foi muito engraçado, porque o cara, não, tô no COB, a gente precisa de você, você tem que voltar. Tô no COB, pega meu telefone atualizado aqui, ó, liga para mim. A gente vai, eu vou, você tem que trabalhar com esporte. 2016 é Olimpíada no Brasil. Nossa, não pode ficar fora disso, tal. E aí é coisa engraçada, né? Passou uns 15 minutos que ele tinha me falado, eu recebi uma ligação de um número desconhecido, eu atendi. E era a coordenadora de uma academia aqui de Curitiba, da BRAP, onde eu estou até hoje, me Uhum. convidando para fazer um trabalho de triatlon dentro da academia. Falei, não pode ser. Muita coincidência. É, que coincidência, não pode ser. Eu falei, nossa, então tá bom, vou aí. Daí cheguei, já pus, né, algumas, não condições, mas pedi algumas coisas, né? Pedi, ó, seria que fosse assim, fosse assado. Posso convidar dois atletas, um masculino e um feminino, para dar o exemplo dentro da academia aqui, para trazer, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E assim, eu voltei para o esporte de rendimento dentro da Uhum. academia. Eu chamei na época o Las, o Eduardo, né, Uhum. Eduardo Las, e convidei a Kaone Kozinski, que era nadadora, a Kaká Kozinski, Sim. que falei para ela que, olha, vamos tentar trabalhar, vamos tentar ir para o triatlon. Né? Ela estava no Curitibano na época, e ela, vamos arriscar. Ela foi uma ótima júnior, rapidamente. Ó, rapidamente, ela pegou uma habilidade na bike incrível, rapidamente. E o Eduardinho, fomos desenvolvendo, ele tinha problema para correr. O Eduardo era um atleta que nadava muito bem, pedalava muito bem, mas tinha uma dificuldade enorme para correr. O Eduardo saía para correr era 40 minutos. 40 minutos. Eu comecei a pegar no pé do Eduardo 40 milímetros. Dobras 40 milímetros. E quando o Eduardo estava com dobras perto de 40, ele corria. Uhum. Ele corria. Então, ali foi o recomeço de uma coisa que eu tinha deixado de fazer por um estresse muito grande pós os Jogos Olímpicos de Atenas. Né? Depois deixei até da natação competitiva também por um estresse grande, por essa, digamos assim, interferência que estava tendo dentro do clube, eu não Uhum. conseguia aceitar. E a retomada foi uma coisa que foi tipo conjuração dos atos, né? Encontrar o Antônio Carlos Gomes e falar aquilo para mim, e daí logo depois eu ter um convite deles. Tanto que eu estou lá na academia até hoje, porque é o nosso espaço de treino, é onde a Uhum. gente tem espaço lá dentro da academia, um horário de treino ampliado, né, na natação. Na academia, assim, aquele coisa, né? Aulas ali Sim. curtinhas, né, para fazer a coisa rodar. Não, a gente tem um espaço bom de tempo, eu tenho tempo suficiente para trabalhar bem, né? A academia é top, as feiras vão a 25 por hora, que a gente precisa para fazer tiros quando Sim. está chovendo aqui, tem que ir lá fazer tiro de 200 metros. Eu estava correndo 200 metros para 29, 28, Sim. 7 segundos. Então, ela tem uma estrutura que me possibilita trabalhar bem aqui na nossa cidade, sabe? Então, eu já estou há alguns anos ali, eu sou sempre grato por eles me apoiarem, mais um ano que eles vão me apoiar. A Aerotá também tem um apoio bom deles. Que Né? legal. Não é tudo de graça, não. A gente tem problemas aqui. A gente tem Uhum. problemas financeiros, não é tudo de graça. Eu entendo, não dá para ser de graça, né, Gabriel? Mas sempre estão surgindo atletas, Gabriel. Sempre estão surgindo atletas. Isso é uma coisa legal ali tem uma garotadinha, né, que está sempre aparecendo, né? Você vê aí, né, nos resultados, né? Passou o Eduardo, passou ali o Felipe Santos, né? Começou a treinar o Martinhaque quando era garotinho ainda, né? Um período ali foi se desenvolvendo, quando chegou no nível bom no Júnior, depois ele deu uma estagnadinha para frente agora, mas ainda tem perspectiva de que possa voltar a melhorar. E aí vai surgindo um outro, vai surgindo um Vinícius Santana, vai Uhum. surgindo agora um Dadinho Staniaski, e outros nomes, né, que Sim. às vezes não fazem tanto sucesso porque tem alguma limitação em uma das modalidades, mas são bons atletas, atletas de qualidade. Né? O Gabriel Lecheta, que tem uma corrida absurda. Só que todos se eu não acertar a natação de novo, porque agora que acertar a natação, vai ser um atleta duro de bater. Então, assim, é, é isso. As coisas aconteceram Uhum. dessa forma, e estão acontecendo ainda, né, Gabriel? As Sim. coisas não aconteceram, estão acontecendo ainda, né? Uma das coisas que eu vejo muito, Homero, aí no Paraná, e é por causa do Jura também, as escolinhas começaram aí, né, de triatlon. E Sim, depois exato. acabou tendo problema do tipo bom, que começou a revelar, né, bons atletas.
Como é que é que você vê esse trabalho de base hoje aí no Paraná, que você participou aí, e, e, e essa, digamos, o atleta poder sair ali é o pré, como é que é? Eu sei os nomes técnicos, né? Mas sai ali da escolinha e ir para um competitivo, para o pré-alto rendimento, né? Nós tivemos essa estruturação aqui, mas hoje em dia a escolinha está limitada à escolinha mesmo, né? Tá. Ao trabalho mais com cunho Hum, social mesmo, sabe? É, sempre tem alguns problemas, né? Quando a escolinha teve ali a formação, daí teve o pré-alto rendimento e o alto sim, rendimento, que eu fui responsável no alto rendimento por um período aí. É, mas, como o Júlia fala, é muito difícil conseguir a verba para o alto rendimento. sim, Toda empresa que hoje em dia se propõe a entrar dentro desse apoio, né, através da lei de incentivo, ela quer que o seu nome fique linkado ao trabalho social. sim, Poucas empresas têm essa visão de que o trabalho social ele é legal, ele é bacana, mas você joga a criançada ali e começa botar um sonho na cabeça dela, um sonho na cabeça dela, de repente você fala assim, ó, eu não posso te ajudar mais agora. sim, E daí você fica restrito às assessorias. Eu ajudo muita gente, eu faço muito trabalho gratuito. sim. A gente não cobra, só que eu posso não cobrar. Mas se ele quer nadar na academia, a academia não vai dar de graça, ela vai fazer um bom desconto, mas ela não vai dar de graça, né? O Ela nem pode dar equipamento, de graça, tudo, né? a baita e tudo. Exatamente, mas então assim, é uma pena que a estruturação da escolinha aqui no Paraná ela teve Uhum, essa interrupção, né, no trabalho de pré-alto e alto rendimento, mas eu sim, entendo que o foco é o trabalho social, né? Mas isso continua acontecendo até hoje. Então, a garotada que está ali na escolinha e começa a ter bons resultados, começa a querer algo mais. Então, começa a procurar as assessorias que podem oferecer para elas uma melhor condição. E, assim, e como eu te falei, assim, eu como trabalho na academia, que é uma academia dos melhores do Paraná, entre os melhores do Brasil, de nível alto, eu tenho uma limitação. sim, Muita criança que está na escolinha é que ela realmente é uma criança que veio da escola pública, de um ambiente, né, de baixa renda. Ela não vai me procurar lá. Ela vai procurar outros locais com uhum, um custo menor, tentando fazer algo, né, bom uhum, nessas outras assessorias e tal. Mas ela não vai me procurar lá. Mas algumas vão, né? E essa de chegar ao rendimento, eu sempre tenho uma conversa muito franca com os pais. Porque eu sou franco mesmo, assim, tipo assim, pai, garotadinha, 13, 14 anos, 15 anos, 16 anos, quer fazer alto rendimento. Então, vamos combinar uma coisa? O triatlo é o principal. Eu vou falar isso, é honesto da minha parte, não vou ficar sim, aqui escondendo o jogo. O estudo é secundário, tá? Você pode continuar estudando? Pode, mas eu quero ser essa pessoa, essa garota estudando de noite, e eu quero amanhã e à tarde para ela treinar. E eu quero que vocês pensem na possibilidade de ela fazer um curso à distância no ensino superior, se ela chegar lá, fazer uma escola que permita distância também. Eu tenho hoje alguns garotinhos que trabalham, que não estão na universidade, eles são garotos, 14, 15, 16 anos, que fazem ensino à distância, porque eles se dedicam ao esporte. Porque é bobagem querer dizer que vai chegar com 16 anos, 17 anos, vai ficar estudando de manhã ou de tarde e vai conseguir treinar para triatlo em alto rendimento a nível internacional, que a gente é o objetivo. Não vai conseguir. uhum, Ah, porque não sei aonde consegue, não sei aonde o pessoal estuda, não sei aonde não é aqui no Brasil. Também não sei aonde, mas aqui a gente não consegue, né? Então tem que se dedicar, tem que ter tem que conversar, tem que falar, ó, né? Eu tenho um exemplo recente agora, esse ano eu estou com dois atletas novos e eu já conversei com os pais, falando sobre isso. Ah, mas ela tem que continuar estudando, ele tem que continuar estudando. Perfeito, pai. Vamos fazer de noite, estuda, e vamos ver. Vamos para frente, a gente conversa mais uma vez. Para frente a gente conversa, né? A última que eu conversei com os pais foi a Gabriela Penteado. A Gabriela Penteado, eu conversei com os pais. Falei, olha, pai, olha, mãe. A menina é crânio, isso aqui, ela pode passar em medicina se ela fizer vestibular. Mas é difícil que ela venha cursar medicina
continuar treinando. Uhum. Então, tem qualquer vontade. Ah, para nós não tem problema, o que ela decide está decidido. Ela tem o poder da decisão. Ela decidiu que ela quer fazer o esporte. Ela quer ver até onde ela consegue chegar. Então, ela está fazendo hoje em dia uma faculdade à noite, né? Ela faz nutrição, não é pesada, né, quanto uma Uhum. medicina, né? E ela está se desenvolvendo muito bem. Está se desenvolvendo muito bem. Né? Esse ano já está aí no programa de desenvolvimento da CBTRI, né? Esteve nas seleções brasileiras há 2 anos já, nas categorias de júnior, agora está no Sub-23 e está no programa de desenvolvimento do Sub-23. Merece, um total mérito, Uhum. merece muito. Mas entendeu que lá atrás já, né, ia fazer com que o triatlo fosse o principal para ela. Eu não, eu não tenho medo de errar nisso. Quando Sim. eu converso, que eu vejo o perfil das crianças, eu vejo que, olha, pode dar certo. Então, o primeiro que eu falei isso foi o Juraci. Primeiro pai que teve que me ouvir que o pai era maluco para que estudasse. Houveram outro na época que eram meninos muito bons lá, o Luiz Paulo Schumann, que foi um garoto muito bom. O pai dele era desembargador aqui, o pai dele, mas eu tinha que parar de estudar, você é maluco, isso aqui não é parar de estudar, é Sim, dar prioridades, né? prioridade para o esporte nesse momento, não é parar de estudar, não é isso, não precisa estudar, né? Mas o que fez a diferença para a carreira do menino, né? Ele ter dado uma época de prioridade para o esporte? Diferença. Ele também já tinha desembargador, também o pai foi, isso aqui, chegou no mesmo lugar que o pai chegou e teve um momento dele no esporte. Né? Não foi onde ele gostaria de ter chegado, não foi onde eu gostaria de ter chegado, mas também foi muito em função de que ele não teve todo apoio. Ele teve um Uhum. certo apoio, não todo apoio. O apoio dele foi cortado porque ele tinha que ser como o pai. Mas é isso. Então a gente tem que entender que para fazer um triatlo de alto rendimento tem que ter esse tempo. Para fazer um Uhum. triatlo amador bom, você precisa de ter algum tempo, né? E como eu te falei assim, o Ironman é uma coisa que me preocupa um pouco pela quantidade de horas Uhum. semanais que se exige, né? Mas mas até a prova de meio ar, até o 50.3, eu acho bacana. Eu gosto de dar treino para esse tipo de prova. Sim. E qualquer garoto que treine para valer para o triatlo standard, faz a prova de meio ar de boas, com um resultado bem interessante, bem interessante. Não precisa fazer nada específico para o meio ar. O treino do standard, ele, ele Segura, né? banca, ele segura Não, tranquilamente. legal, Então é legal você isso. falar isso do estudo, porque realmente estamos falando de alto rendimento, né? Não estamos falando de hobby, né? Então, alto rendimento É, é a fase desse. E não dá para inverter a ordem, né? Estuda primeiro, depois faz o alto rendimento. Aí passou a janela ali de idade, né? passou o momento, exatamente, exatamente. É isso que tem que ser entendido. Sim. Então, para a gente continuar tendo aí atletas de destaque, a gente tem que ter essa prioridade para o trabalho, né, na modalidade, no triatlo. E continua estudando, tenta fazer a faculdade, tenta trancar umas matérias, tenta Uhum. deixar as coisas alinhadinhas. É, e até porque eu acho, né, Gabriel, assim, não tem nada a ver com triatlo, mas tem a ver com a vida das pessoas. Hoje em dia a garotada chega com 16, 17 anos, tem que escolher profissão. É muito cedo. É muito É cedo muito para cedo. escolher profissão. É, quando fui fazer meu primeiro vestibular, eu fui fazer para arquitetura. Arquitetura. Eu tinha feito, no ensino médio, eu tinha feito escola técnica, na tal do Cefet. Eu tinha feito edificações, que tinha tudo a ver com arquitetura, tudo a ver com Uhum. engenharia, tudo a ver, né, nessa área. E eu fui fazer arquitetura. E eu achava que desenhava, né? Inclusive, eu trabalhava com desenho profissional, já na época, uma empresa chamada Tramo. Trabalhava com desenho profissional já. Fui fazer vestibular para arquitetura, fui fazer a prédia, que era um desenho. Eu não passei na prédia. Tem na prédia de arquitetura que tinha que fazer um desenho. E eu sou desenhista, cacete. Então, não é a minha É, área. Isso aqui, não. ainda bem que aí você ficou no triatlo, foi bom. Você veio pro esporte, melhor. E, Exatamente. Foi engraçado isso. e Mas é isso. Homero, Então, legal. Você tá com quantos atletas hoje no time focado em alto rendimento aí? é, eu tenho.
11, 11, puta, legal. 11. 11 que são focados em alto rendimento. Tenho mais alguns ali que estão tentando chegar Hum, nesse grupo, mas são 11 atletas que me dão bastante trabalho, assim, do ponto de vista de analisar diariamente, né, hum, os resultados dos treinos, verificar a potência, verificar os ritmos, a frequência cardíaca, a percepção de esforço, analisar de manhã cedo o HRV, como é que tá, como é que foi a recuperação, noite de sono. São coisas que a gente faz diariamente, né? Assim, muitas vezes eu não estou presente com eles no sim, momento, mas eu já passei os olhos aqui, por exemplo, à tarde nós temos treino de natação, 2h30 hoje à tarde. Então, eu chego à tarde, eu antes de ir lá para o treino, eu tenho que ver o que foi feito de manhã. Porque senão o cara chega lá e fala, viu meu treino amanhã? Puta, não vi teu não viu treino já. amanhã. Não, vi seu treino amanhã, sei o que você fez, sei as potências que você fez, sei o percurso onde você foi, tal. Isso é importante, né? Uhum, A pessoa tem que se sentir, digamos, olhada, né? Estou de olho em você, estou te acompanhando. Você não está sozinho nisso. sim, Não é porque você pedalou sozinho que eu não estou junto. Porque hoje em dia a tecnologia favoreceu muito isso, né, Gabriel? com certeza. A gente, há muitos anos atrás, só podia entender o treino se você fosse treinar junto. E eu vou te falar, em termos, até meus 5 anos de idade, eu conseguia treinar junto com a garotada, de boas. Eu vou te falar que agora, com esses 65, não está Tá dando mais, não. difícil, né? Faz 20 anos que eu vi. Porque até os 50 anos estava de boaça, assim, só até se irritava um pouco comigo. Mas depois eu comecei a ter a perda natural da idade, É. né? E hoje em dia eu não me arrisco mais, não. Eu fico brincando. Tem que escolher as Não, não, batalhas certas aí. tem que escolher as batalhas certas. É Deixa eu isso te aí. fazer, cara, uma pergunta. Tive um papo recente com o Bauman e o Palito, que a gente estava conversando um pouco sobre os resultados do ano passado e tudo. E agora começa, né? A gente está gravando em janeiro, daqui em maio começa a classificação olímpica e tudo. E acho que o problema do Brasil, em todos os esportes, né? Nessa coisa é a base, a renovação, né? Digamos assim, a fila de espera, né? Ter mais atleta batendo ali para Sim, que e hoje a gente tem um cenário muito claro, né, para as Olimpíadas, para os próximos Jogos. A gente tem quatro atletas ali postulantes. Pode ser, né, que no masculino a gente, né, então, né, dá nome, né, Messias e Hidalgo no masculino e Jennifer e Vitória, né, no feminino. Tem, né, Antônio Bravo vindo, tem o Vini Santana tá novo, né, talvez algo para 2032. No feminino tem o Gap também, tem outros nomes, mas a Gigi Lacerda talvez é que compita mais ali, mas não, né, acho que não largou ainda a WTCS, enfim. Mas a pergunta é, como é que a gente faz isso para pensar 2032, 2036 e ter, porque até falaram, não, a Vitória, né, Vitória e Jennifer ficaram bem cansadas depois da Olimpíada, pensaram em, não, acho que eu não vou largar mais curta distância, né? Vou ficar na longa. Tá, então a gente perdeu as vagas, não tem, não vai ter ninguém para pegar essas vagas porque não tem ninguém ali já batendo na porta. Como é que a gente consegue desenvolver esse trabalho para que 2032 tenha a renovação desse pessoal, na tua opinião como técnico, e claro, com teus atletas também, e para que a gente tenha, né? Pensa em 36 e 40 e assim vai. veja, Gabriel, a gente teve realmente vamos chamar assim, um gap, uma interrupção aí de formação dos atletas, né? É, eu vejo que no feminino as coisas é, estão difíceis porque o número de meninas competindo é muito baixo, muito Uhum, pequeno, né? E que se dediquem para chegar no alto rendimento é muito pequeno. Aqui a gente tem muita formação, como eu te falei antes, mas são pessoas que vêm de baixa renda. Então, quando se tem esse tipo de atleta, Gabriel, sabe o que pega muito, Gabriel? São meninas pequenas, são atletas que tiveram alimentação adequada para de crescimento, são pequenininhas, são frágeis, né? Tem uma pequenininha que é fera, que é a Giovana, sim. né? A Giovana é uma pequenininha que é uma fera. Mas a gente tem realmente uma certa desvantagem em Uhum, relação a outros países nessa composição do atleta, nessa composição corporal, nessa estatura, nesse tamanho, que faz sim alguma diferença. Ah, mas a vitória não é grande. Ah, não, a vitória não é grande. Mas
a Vitória veio de uma base muito forte da natação, né? Sim. A Vitória aqui em Curitiba, no Clube Curitibano. Então, depois que eu saí. E ela é a Cacá Kozinski. A Cacá Kozinski era da mesma categoria, mesma faixa etária, inclusive. E as duas começaram a treinar juntas triatlon. Juntas, que eu digo, a Vitória lá em Fortaleza, a Cacá aqui em Curitiba. A Vitória conseguiu lidar bem com a estrutura de estresse, com aquele problema que ela tinha lá no começo, Uhum. que foi o mesmo problema que a Cacá teve aqui, exatamente igual, que não conseguiu lidar muito bem naquela época com isso. Ela não conseguiu lidar muito bem com esses problemas. Então, hoje ela está fazendo triatlo também por hobby, né, como amadora, como influencer que é, e como Uhum. convidada de grandes marcas para fazer, mas na época não soube lidar muito bem com isso. Então ali perdeu-se uma atleta, podia ter sido boa, podia ter sido muito boa, Uhum. né? E assim vai, a gente perde muitas atletas que podiam ter sido muito boas. Às vezes algumas por problemas de saúde, como foi a Júlia, que era do SESI lá, né? A Júlia, não sei se você lembra da Júlia, Munhoz, grande, lembro. pô, habilidosa na natação, e identificou-se um problema de saúde que impediu a continuidade da carreira dela, né? É, às vezes outros atletas têm uma certa limitação em alguma modalidade, como a Gabriela Lemes daqui, que treinou comigo um período, né? Uhum. Depois foi para os Estados Unidos fazer lá a universidade, agora continua lá até hoje. Que a natação é deficiente, porque tem Uhum. uma base da natação ruim. Começou a Uhum. treinar natação com um pouco, digamos assim, capricho na parte técnica, pouca correção, talvez, ou talvez pouca habilidade dela, porque muitas vezes você fala assim, mas ninguém corrigia. Mas eu canso de corrigir atletas, e eu tenho certeza que quando chega outro técnico e fala para ele, mas faz assim, faz assado, ele fala para assim, nunca me disseram isso antes. Ninguém me disse isso antes. É aquele papo, né? Mas Uhum. disseram sim, mas é. Então, assim, a gente não pode culpar ninguém. Às vezes a Sim. pessoa teve a orientação e não conseguiu desenvolver, né? Mas sim, teve um gap muito grande de formação das meninas. Eu vejo como a Giovana, a Cibetri está apostando muito na Júlia Vesgueiro, que é a dupla nacionalidade, lá ela é francesa brasileira agora, Uhum. consegui fazer a documentação para ela. Ela tem uma limitação técnica na corrida, ela não corre bem, mas ela tem uma facilidade de nadar em águas abertas. Ela tem uma facilidade de nadar em águas abertas. Então a gente está tentando aí ver se a gente consegue alguém para um possível futuro, né? Para Uhum. frente aí. Então, assim, tá aí a Júlia, tá aí a Giovana, que estão no projeto Los Angeles, que é o grupo B, né? É o Uhum. grupo B, no grupo A lá tá a Jennifer e a Vitória, no grupo B tá a Júlia e a Giovana. Tem o desenvolvimento atrás que está a Gabriela, e é um projeto aí de longo prazo. Uhum. E no masculino também, se a gente, né, por pensar, a gente teve ali em 2019, 2018, na verdade, ali a Cibitri e o Kobe apostaram a ficha nos meninos sub-23 ali, no pessoal que tinha saído júnior, que era o Messias, o Cauê, a Luísa, né, e a Vitória. A Sim. Luísa, na verdade, era um pouquinho mais velha, Uhum. mas estava num desenvolvimento bacana, e eles receberam um certo apoio ali, né? Bom apoio. Foram para os Jogos Americanos representando o Brasil, fizeram pódio, todos eles. Relays ganharam, foram para o Pan-Americano, fizeram grande Pan-Americano, ganharam relay. Então, só que dali para frente, a gente vê que teve realmente um lapso de formação de atletas. Uhum. Né? Até pensando bem assim, em estruturas que às vezes têm condições grandes de formação, não vê atletas aparecendo e não continuando no rendimento. Às vezes o menino vai bem no júnior, você fala, esse júnior vai agora, esse júnior vai. E passa para o 23, o resultado já não é tão bom, ele tem que fazer uma prova standard já, né? E depois alguma coisa acontece que ele não vai para frente, né? Assim, hoje eu ainda tenho expectativa de que o Cauê possa fazer uma pontuação alta, Sim. apesar dos problemas de saúde que a gente tem tido depois do advento e da, da tal da Covid. Depois da Covid para cá, o Cauê foi um dos que pegou o Covid, né? Duas vezes, tá? Foi um que foi para o México e dengue. Então, assim, ano passado pegamos uma infecção lá na Colômbia que a gente não sabe o que é. Não sabemos qual que é o bicho que foi lá, mas infeccionou o cara e a infecção só veio a ser contida, na verdade, no final desse ano passado. Uhum. Ficou uma infecção lá Caraca. incubada que não sarava. Então, se o indivíduo tiver saúde, é outra coisa, né?
Então, saúde Uhum. anda bem. Então, a gente tem ali um gap na formação. Eu acho que, assim, eu tenho bastante expectativa que o Vinícius possa ser um grande atleta. Ele é um bom atleta já, muito bom, Sim. mas é um grande atleta. Ele não nada ainda o suficiente nas águas abertas. Ele já nada quase o suficiente na piscina. Já não é ruim na piscina. Não é o cara que vai sair atrás, mas não tem saído na frente. Então, assim, essa experiência, Gabriel, então, que eu digamos assim, que é uma responsabilidade na minha visão da CBTRI. E que agora está se fazendo isso, está se dando esse apoio. Pela primeira vez, a gente tendo um apoio para essa garotada, que saiu da Júnior e está passando para o Sub-23, e vai ter um apoio ao Sub-23, com experiências competitivas. Porque nós precisamos fazer esse pessoal é largar com 60 indivíduos um do lado do outro, de bom nível. Competir aqui na América do Sul, nas Américas Cup aqui, para nós não traz o que a gente precisa, né? A gente compete aqui com eventos com relativamente esvaziado, feminino esvaziado, masculino às vezes tem mais gente, mas se bota ali tem 5, 6 caras, você sabe quem são esses top 5 meio que já largaram, você sabe Uhum. quem são os top 5. Essas provas, né, na Sim. Europa, você não, você sabe quem é o top 20, mas o top 5 você não sabe, porque tem 20 caras muito bons, né? E dos 20 todos eles podem ser os top 5. Então a gente tem muita dúvida. E esse ambiente competitivo, acho que falta para dar essa experiência para esse pessoal. Precisamos de fazer mais provas para essa garotada que está em transição e precisamos de dar apoio. Também financeiro, para que o indivíduo chegue no momento lá da vida e fale assim, não, pô, eu tenho que ganhar um dinheiro, meu pai já não pode me sustentar mais. E esse é o problema da lei de incentivo, com essa, inclusive com um detalhe, né, na lei de incentivo, que pouca gente sabe, mas, por exemplo, para a empresa que faz um projeto esportivo, quando ela faz um projeto esportivo e o projeto é de alto rendimento, ela tem como prolabore dela, como parte dela, 5% do valor captado. Quando o projeto é projeto social, ele entra como projeto estudantil, projeto social, ela tem como retorno 10%. É. Então, o indivíduo da empresa que faz um projeto e vai para o social, se ele conseguiu R$ 1 milhão, 100 mil é dele. Se ele pudesse por esse dinheiro no alto rendimento, 50 mil é dele só. Uhum. Então, a gente tem até na lei tem um problema, que Sim. acaba não favorecendo a manutenção desses atletas, né, em condições de competição, porque eles não têm dinheiro. O aporte das leis são diferenciados para projetos sociais, para projetos de rendimento. Então, como formar esses atletas e como mantê-los, né, animados até o alto rendimento, até uma seleção brasileira, é uma coisa bastante difícil, bastante árdua. Eu tenho conseguido aqui manter atletas animados até o sub-20, até o sub-23, Uhum. né? Mas ali do sub-23 para frente, resultado do sub-23 já tem que estar, o cara já tem que estar num nível bem bom. Estou falando do Sim. resultado a nível internacional, né? A gente vai para um Pan-Americano, que é uma competição fraca, considerada fraca em comparação com um evento de nível mundial, e a gente tem aqui, né? Pan-Americano esse ano passado, que foi em Calima, na Colômbia. O Vinícius foi quinto lugar no Pan-Americano. Foi terceiro sub-23. Tinha um americano e um mexicano na frente dele, né? É, Mundial a gente não pode falar nada, porque ele não conseguiu nem largar a prova, né? Ele só correu para largar a prova, deu câimbra nas duas pernas dele, na largada da prova, nadou como se fosse alguém que estava se afogando Aham. e não conseguiu sequer ir para chegar na transição. Então, assim, não dá para saber. Foi um evento Uhum. que a gente tem que apagar da nossa lembrança, que vai ser muito triste. Mas, assim, a gente não entende muito bem. A gente sabe que o mexicano não andou bem, esse mexicano que estava lá, e o Midalg também, que é o americano que pedala muito, também não andou muito bem. Os caras que não saem na frente da água. Isso é aquela história, não saem na frente da água. Então, a ideia agora é pôr esse pessoal num programa de natação ainda melhor. Não Uhum. acho que o meu programa é ruim, não, mas ainda melhor, para ver o que a gente pode fazer, porque é um ponto que tem dado a diferença. Por exemplo, a Giovana, se ela sai na frente da água, a Giovana está correndo, cara. Tá. A Giovana está correndo. Ela está correndo. Muitas vezes ninguém percebe isso porque não vê a prova É. de maneira inteligente. A Giovana está correndo muito. É... No Mundial, ela também fez uma arte lá, né? Ele não fez a última volta, entrou antes na chegada.
A Giovana, ela está fazendo uma das 10 melhores corridas da prova. Só isso, tá? E, e é Então, a o. gente às vezes não enxerga muito bem. É, As parciais dela estavam, ó, estavam top. Então, então, é uma menina que pode chegar naquela pontuação? Pode, mas tem que mudar a natação. sim. Não, nada mal, Mas mas ela é nesse nível pequena. é. E quando você é pequeno, dentro daquela largada, você senta uma do lado da outra, que a pancada rola, quando você é pequeno, o teu É, lugar é atrás. sim. É, você É perde atrás. espaço ali, né? Porque perde seu É, espaço. você Porque não ocupa. a velocidade de um nadador também depende da sua estrutura física, depende da sua altura e da sua envergadura. Uhum. Né? Tem é exceção à regra. A Sim, regra é grande, sim, tá? A regra é grande. Para nadar o primeiro 300 metros até a primeira boia e chegar lá rápido, tem que ser grande. sim. Tem exceções à regra? Tem exceções, mas a regra é grande. Então a gente tem que entender isso muitas vezes, que atletas pequenos terão dificuldade em algum momento da prova pela sua estrutura física, né? Mesmo que elas tenham muita habilidade, mesmo que tenham, Sim. mesmo que seja muito rápido, mas ser muito rápida, com 1,50 m de altura, eu tenho uma de 1,75 m que é muito mais rápida que você. Então, muitas vezes, né, nesse programa de equipes que nós temos aí, Uhum. se você for observar o porte físico das atletas, das meninas, você vê que são as top, né? São atletas de porte mais avantajado. Então, E, é um trabalho difícil. Eu acho que a gente tem sim. poucas sedes fazendo trabalhos que são duradouros. A gente tem o Vilarinho lá, né? Goiânia, que é um cara que está há anos Uhum. trabalhando, está sempre surgindo atleta, sempre surgindo atleta. A gente tem o programa do SESI, que é um programa que está há muito tempo Sim. ativo, que, que tem a vantagem de poder oferecer alguma coisa para os atletas. É. Então, o SESI é o que pega atleta dos diversos locais do país, né? E concentra lá para trabalhar em conjunto. Eu vou dizer para você, eu tenho inveja do SESI. Tenho inveja do espaço que eles têm de treinamento dentro de São Carlos, que é um lugar que é uma cidade pequena, né? Sim. Tem a própria sede do SESI, tem a fazenda que eles podem treinar dentro, tem uma capacidade de absorver bem esse pessoal lá, tem um alojamento, tem uma verbinha lá mensal para ajudar de custo e tal. Seria bastante interessante se a gente tivesse aqui uma capacidade igual de chamar alguns atletas, né? De Sim. garimpar atletas aqui. Então, o que a gente faz aqui é garimpar aqui dentro mesmo, dentro da Sim. escolinha, né? Dentro da escolinha. Esse menino, o Eduardo Staniaski, é um menino garimpado aqui na escolinha. Minha filha aqui, papai, esse menino aí, olha, esse menino aí, dá uma olhada nele e tal. E ela, nessa de dar uma olhada nele, eu vi, falei, nossa, tem razão, hein? E hoje ele está nos Jogos Sul-Americanos de Jovens, né? Que vai ser lá, vai ser no Panamá, né? Por sinal, né? Jogos Sul-Americanos no Panamá, é estranho, né? Mas é isso que vai acontecer. E ele está no grupo. Ele é um menino que é 2010, conseguiu a vaga no Brasileiro, está lá. E é um menino que tem uma maturação adiantada, e não é só Uhum. pela maturação que ele tem mérito. Ele tem mérito porque ele treina bem, ele tem uma família que apoia completamente esse sonho. Então, é isso. Acho que a gente deve ter alguma coisa daqui para frente para Legal. preencher vagas futuras para outros jogos. Para Los Angeles, realmente vai ficar limitado a esses atletas. Sim. Talvez um terceiro atleta, como você comentou ali, né? A gente está no grupo dele com o Bravo e o Cauê. Os Bravo, dois têm Cauê. um nível similar, os dois têm um nível similar. Só que o Cauê nada um pouco melhor em águas abertas que o Bravo. Tem mais de colocação, talvez, uma coisa Uhum. ou outra. Mas só que tem que ter saúde. Tem que ter saúde. Por isso, aqui em Curitiba, né, hoje, é. Então, aqui, então, o Bravo está na casa do Cauê. Ah, devem ter, devem estar almoçando agora, ou terminando de almoçar, lá, porque eles almoçam cedo para poder nadar. Então, a gente está aqui treinando juntos. A gente não quer não. passar restrição em ninguém, Gabriel. A gente quer se ajudar um ao outro, né? A gente quer se ajudar um ao outro. É essa a Assim nossa sobe o ideia. nível, né? Também, né, Homero? Quando Assim sobre o consegue. nível. Assim sobre o nível. Você veja, os dois estão disputando, quem sabe, uma terceira vaga. Não estão disputando uma terceira vaga um contra o outro. Estão disputando contra o resto do mundo, Sim. né? Porque depende deles fazer isso aí. Não depende. Não chega na frente do outro. Chegar na frente do outro não vai ter terceira vaga. Não resolve. Um É, fazer 22º, outro fazer 21º, não vai resolver não nada. adianta Eles nada. têm que ir lá para frente. Eles têm que ir lá para frente.
Então é isso aí, é ir para frente, vamos se ajudar um outro para os dois irem para frente. Isso é muito legal. A gente está aí, eu vou receber mais uma pessoa aí logo mais, vindo de Minas Gerais, para fazer um estágio com a gente. Eu tenho trabalhado com os meninos de São Paulo também aí, que vocês estão em cidades que não têm Hum, assessoria, com expertise nessa área. Então a gente está tentando sim atletas. Mas realmente você tem razão, vai ficar limitado aí a legal. duas e dois. É, é isso, mas tem que ter um reserva, né? Sim, E você falando em verdade. relay, É, você falando em relay, que é um ato importante também, o relay tem que ter a reserva. sim, Você não pode contar que os quatro vão estar 100% no dia da prova. Então, assim, a FBQ também está contando com isso. E uma das formas também fáceis, entre aspas, de levar quatro atletas para os jogos é levando o relay. O relay leva quatro atletas para os jogos, que podem competir na prova individual. Então, nós temos que fazer o circuito mundial do relay sim, bem feito, né? E sempre nesse circuito, para fazer bem feito, nós temos que sempre levar um reserva masculino e um reserva feminino para os locais é, onde tiverem essas provas. Porque quem garante que a prova do dia anterior, que é individual, é antes, né? Não vai dar lá uma queda, não vai dar lá um mal-estar, uma contusão em sim, alguém, e aí no dia seguinte o nosso rei não larga porque não tem uma reserva. E se nosso rei não largar, não marca pontos. Se não marca pontos, nós não vamos conseguir fazer a classificação olímpica do relay. sim, Então, o relay vai ser uma peça importante aí na formação da equipe, né? A equipe titular é aquela que a gente já conhece, mas nós temos que ter reservas. Tem que ter alguém que possa chegar lá na hora e desempenhar, e estar bem. sim. Cara, deixa eu perguntar agora uma opinião pessoal tua, né? Acho que na época dos anos 2000, talvez se o Leandro ali, né? O Leandro já chegou. O Leandro até fala, né? Se os jogos fossem em 96, o Leandro Macedo era o melhor triatleta ali um dos melhores triatletas do Exato. mundo, o melhor do mundo, então a gente tinha muita chance de medalha. Depois, desde então, a gente teve bom, óbvio, né? Excelentes atletas ali. Mas agora a gente tem um cenário que a gente tem um atleta que pode conquistar uma medalha, né? Não é, né, vice-campeão do mundo, né? O Miguel Hidalgo. O que que você vê que a medalha pode mudar na história do nosso esporte aqui no Brasil? Miguel conquista uma medalha, seja qual for a cor aí, mas o que que você acha que isso pode reverberar para que 32, para que a Gabi Penteado, enfim, esse pessoal consiga surfar essa onda assim do triatlon? Mas o que que você acha que pode mudar efetivamente uma medalha em 2028? Se é que algo pode mudar. Exato. Efetivamente, o que pode mudar é o sonho de muitas crianças, de muitos jovens, em se espelhando num atleta que conseguiu chegar lá, também chegar. Então, abre uma perspectiva do sonho, da motivação, né? Tem aquele ditadinho que diz, né? Motivação tem que vir de dentro de você mesmo. E inspiração pode vir dos outros, né? Então, ele pode inspirar mais atletas a manterem a motivação, Uhum. né? E conseguirem se destacar no nível mundial, no nível nacional, mundial, lógico. Mas eu acredito que seja mais nesse ponto de ter uma inspiração lá em cima, tá? Sim. Leandro e Manzan fizeram várias vezes em Copa do Mundo, primeiro e segundo colocados com corridas avassalladoras, né? E o Manzan poderia ter sido um medalhista Olha. em jogos. E o Manzan, em 2000, antes do Mundial de Perth, nós estávamos em Sydney, no evento teste. Eu lembro até hoje, café da manhã, o almoço, uma coisa assim. O Manzan falou assim para mim, deu para mim, vou embora. Eu falei, como assim, mano? Não, vou embora. Vou marcar minha passagem, vou embora. Ah, Mundial, daqui a 2 semanas, não. Fora. Mas foi embora, desistiu. É, você veja, o que se passava na cabeça dele depois daquele todo o período de classificação, chega em cima da hora, ele não queria mais, né? Ele estava no grupo, nosso grupo estava na Uhum. Austrália, nós tínhamos feito o evento teste, a gente iria para Brisbane treinar, Brisbane, isso, Surf Paradise, a gente ia ficar lá um período até o Mundial, ele ia para o Mundial em Perth, e ele desistiu. Então, assim, a gente teve grandes atletas ali que poderiam ter, né, ter sido os melhores, que a Uhum. gente falou, o Leandro um pouco antes, mas acho que ele estava na hora dele ainda, acho que ele estava no momento Sim. bom, mas não sei por que existiu. E alguns atletas que chegaram na competição com sonhos grandes, mas as coisas não aconteceram.
Mas acredito que é isso, Gabriel. É o que mais vai mudar é isso. E claro, eu não sei se as pessoas sabem, né? Mas o investimento do COB nas modalidades depende do sucesso que elas têm nos grandes jogos. Sim, Então, os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos, principalmente. Então, assim, o dinheiro investido no triatlo vai depender do resultado que o triatlo obtiver. Então, se ele tiver uma medalha, seja ela qual cor for, a gente vai ter um investimento melhor, vai direcionar, vai canalizar mais dinheiro para a modalidade, para ele poder desenvolver. Isso favorece a quem está vindo já no caminho sim, e favorece também a apoiar aqueles que estão se inspirando no resultado dele, para continuem motivados a buscar estar no mesmo local, né, no mesmo lugar, no mesmo pódio daqui a mais 4 anos, mais 8 anos. Então, acho que esse é o principal. Tá? Acho que uhum, esse é o principal ponto, a inspiração, né? legal, Porque muitas vezes fica assim, ah, mas o cara é inglês, o cara é isso, o cara é aquilo. Não, aqui não tem tradição nisso, a gente não tem capacidade. Então, acho que esse é o ponto. legal. Mostrar, né, que é capaz, que a gente é capaz, dá para fazer. Isso. É, exato. É. E É, às vezes inspiração, né? precisa se mudar para a Espanha, se mudar para não sei aonde, ficar o tempo inteiro fora. É, é o que eles estão fazendo agora, né? Estão se Hum, dedicando 100% em busca desse objetivo, né? Mas assim, será que isso é possível sem fazer esse tipo, digamos, de mudança? A gente uhum, não vai saber, né? sim, Como foi essa escolha, a gente vai ter essa escolha como o que funcionou, que vai dar, que deu certo. Espero que venha a dar certo, né? É com isso. certeza. Mas então assim, a gente tem que ter mas a gente tem dentro da nossa realidade. Eu sou meio assim, né? Acho que eu consigo fazer aquilo que se faz, sei lá, que se Uhum, faz lá. Eu consigo? Não, né? Não eu consigo. sim, Nós conseguimos. Nós, brasileiros, conseguimos fazer aquilo que se faz lá. Eu tenho um pouco dessa manha, dessa marra de querer fazer as coisas por aqui, né? uhum. Então é uma coisa que está dentro de mim. Eu quero fazer alguma coisa melhor ainda aqui em Curitiba. Eu tenho essa vontade. E estou sempre tentando. Muitas vezes não consigo, pela minha incapacidade, muitas vezes também. Mas é isso, eu continuo tentando. Como é que, cara, você já está há tanto tempo no esporte, como é que você vê o esporte hoje, assim, o triatlon, assim, hoje a gente falou um pouquinho no começo do papo, né, de não tinha informação nenhuma, agora as bicicletas evoluíram, nutrição hoje é um outro bicho, né, a quantidade que se come hoje não era impossível de se comer antes, ou pelo menos não era discutido, né, antigamente a galera, não, levei uma banana com um treino de 4 horas e tá bom, né, hoje o cara tá botando Isso. 150, 170 gramas de carbo hora, né? Mas como é que você vê o esporte hoje, assim, a evolução, principalmente essa parte técnica, né? Que é a parte que você acompanha bastante, assim, do que você viu lá atrás, né? Pro que você vê hoje do teatro. Realmente acho que esse é o ponto que alavancou todo o desenvolvimento, todo o rendimento, né, a performance atual. Porque é isso que acontecia, a gente vivia muito em cima como você falou, de uma banana, de um sanduichinho de pãozinho de leite com goiabada e queijo, né? O clássico, Romeu e Julieta no pãozinho ali. Bom demais. Esse era o carro-chefe, né? A Uhum. banana e o Romeu e Julieta. Né? E a água. E a água é engraçada, né? Porque a garrafa antigamente ela tinha 500 ml só, e a gente só levava uma. Então, era aquela história. Muito treino não tinha praticamente onde pegar água depois de um certo tempo, né? Lógico, aí você acha um lugar que tem um comércio, aquilo, uma residência, você vai lá e pega. Mas a gente tinha muito aquilo de treinar sem parar também. Ah, Uhum. não pode parar o treino. Pô, vai treinar 4 horas, vai ter que ficar parando toda hora. Então, fazia 4 horas com 500 ml de água, né? Fazia com uma banana e fazia com um pãozinho com queijo e goiabada. Então, essa mudança realmente alavancou muito a performance. Também as metodologias de treino, as formas de investigar o que dava realmente, o que dá realmente resultado, evoluiu muito. Então, a gente trabalhava muito antigamente com o treino como se fosse. Não é o nome certo de denominar, mas é o tal do fartlek. Vamos lá. O fartlek tem um conceito um pouco diferente disso. Mas, por exemplo, o treino de ciclismo era um fartlek, tipo assim, eram estímulos diversos, subida, Uhum. descida, né? O percurso te dava muito essa estimulação, mais forte, mais fraco, mais forte, mais fraco, e às vezes fazia lá os tiros, né? Seja de 20, seja de 40 quilômetros, seja de 10 quilômetros, né?
Mas não se cogitava fazer um treino de 30 segundos forte por 30 segundos fraco por 8 repetições e fazer um trecho de recuperação e repetir isso X vezes. Não se cogitava. É uma coisa que não se cogitava. E mesmo isso, quando surgiu laboratorialmente, que surgiu com os pesquisadores, com os estudiosos, na época do meu mestrado já tinha surgido isso. Isso em 2000. Mas agora que está se popularizando no treino. Você veja como demorou. Isso já existia em 2001, quando eu fiz o mestrado. A Pine, Pine, uma francesa, ela já tinha publicado isso no início dos anos 2000. E só agora se usa. Então, quando ela descobriu em laboratório, o pessoal, alguns começaram a testar, alguns começaram a testar, o pessoal resistiu talvez um pouco, e hoje em dia é algo que já é, digamos assim, estabelecido como, ok, funciona, é o método legal de se trabalhar. Então, mudou muito a alimentação e mudou muito a ciência, né? A fisiologia aplicada ao desporto mudou muito. Uhum. Então, isso alavancou todo o rendimento, né? Sem falar do material, né? Sem falar do material, né? Os Sim. tecidos, os equipamentos, a leveza, a aerodinâmica, os tênis, tudo mudou muito, né? Mas ainda hoje a gente fica pensando, poxa, imagine aquele cara com esse tênis ou com essa bicicleta naquele período, o que que faria? A gente não tem muita certeza, mas dá Uhum. para a gente ficar sonhando muitas vezes, Sim. né? Porque sempre houveram atletas de muita performance, né? Sempre, imagine um Leandro Manzan correndo naquela época da melhor forma deles. Vou puxar para o meu lado um pouco, Serginho. O Júlio também corria pau a pau. Aham. Tá? Voltava do lado do Manzan, do Macedo, eles iam para decidir no sprint. Aí eu corria. Nós chegamos a correr uma época, Gabriel, com o Olímpicos, que era sem cadarço, vestia ele sem cadarço, e que era uma soinha durepa dessa, soinha assim, ó. Não existia nenhum tipo de avaliação se ia dar retorno, se não ia dar retorno, o que que... E eles corriam por 30, né? Então, é inimaginável o que fariam hoje em dia com Sim. esses equipamentos, com esses materiais com mais tecnologia. Mas o triatlo evoluiu muito nesse sentido. Eu só vejo um pouquinho de problema nisso, não é problema, não é problema para quem vende, não é problema para quem compra, mas é problema para mim que vejo o treinamento como a parte principal da performance, o treinamento é a parte principal. É que hoje em dia o pessoal valoriza mais o material, o equipamento, do que às vezes a sua qualidade de treino, né? Então eu vou cobrar lá um trabalho, lá vou cobrar um X por mês. Nossa, mas que caro que é isso, hein? O cara tem coragem de comprar uma bicicleta que custa 130 mil reais, 50 mil reais, compra tênis que custam milhares de reais, compra dois, né? Que não pode, porque gasta rápido, e compra isso, compra aquilo, e treina mais ou menos, né? E treina mais ou menos. Então, assim, esse é um problema. Eu vejo um problema nisso. Então, assim, está dando-se muito valor a isso, muito valor também ao suplemento, muito valor esse é o repositor, esse que é o bom, esse que é o melhor, né? Então, você está pagando lá um pouquinho de sais minerais, lá com um pouquinho de algum tipo de carboidrato, algum tipo né, Uhum. de açúcar, entre aspas, e está pagando lá, pô, R$ 12 o sachê. Cara, você sabe quanto custa esse troço aí? Esse custa deve custar 50 centavos por esse troço aí, talvez. É a mesma coisa que um Red Bull, um energético, né? É. Red Bull. Por que você acha que o Red Bull patrocina duas equipes de Fórmula 1, regata mundial, É. corrida aérea, Um monte de surf, atleta. um monte de atleta? Aquilo ali, o valor daquilo ali é intimamente pequeno, infinitamente baixo. O lucro dele é exorbitante, Sim. né? Vale. Então, mas o pessoal paga, né? Então É. é isso. Fazer o quê? Não é isso, né? É o. Essa é a ideia. Eu acho que a evolução está nisso, está na melhoria da alimentação, de entender melhor o corpo humano no que ele pode absorver, né? E na qualidade dos alimentos que se dá também, né? O tipo de alimento que se dá. E na metodologia de treinamento. Evoluiu muito, Legal. bastante. Vamos para a reta final aqui, senão a gente não para nunca. Você tem que botar o pessoal para nadar Ah, aí. Já sim, já estamos 1 hora e meia falando já, só para isso. você. Nossa. Homero, qual que é a melhor lição que você acha que o esporte te deu? Difícil uma, né? Mas lições aí que você acha que o esporte te deu.
Acho que talvez é aquilo que quando você está naquela situação de que tudo não está funcionando, está tudo errado, né? Isso às vezes na vida da gente, que a gente recebe umas pancadas, às vezes assim, não, eu aguento mais um pouco. Acho que é isso, a lição que você pode me dar, não, eu posso mais um pouco, né? Eu passo por isso, eu vou conseguir. Às vezes é uma estratégia que usava lá no tempo do ciclismo, quando eram provas em circuito, né? Hum. Voltas, no circuito na cidade, a volta de 2, 3 quilômetros, 1 quilômetro e 600, ai, 60 voltas. Aquela história, você largou a prova, está na segunda, terceira volta, você fala assim, estou morto, caça, está muito forte isso aqui para mim, está muito forte isso aqui para mim. Eu lembro que quando veio os profissionais correr aqui em Curitiba, que veio algumas equipes da Europa, que seriam as equipes Pro Tour hoje, vieram correr Uhum. aqui em Curitiba, e tinha duas provas, uma no sábado, uma no domingo. No sábado, eu humildemente alinhei lá atrás, sobrei na primeira volta, cara. Acabou para mim a prova na primeira volta, não tinha andado 2 quilômetros ainda, para mim a prova acabou. No domingo, eu alinhei na linha. Eu fui lá na linha, na frente. Falei, não, hoje eu vou largar aqui na frente, né? Então, acho que é isso que o esporte ensina pra gente. E o que aconteceu? Eu fui até o final. Eu É. fui ali na frente. E a coisa estava assim, na primeira volta eu estava morto também. Só mais uma volta, só mais uma volta, só mais uma volta. Eu ainda consigo mais uma volta. Uhum. Acho que é isso que o esporte me ensinou, sabe, na vida. É mais uma volta que eu tenho que dar. Eu tenho que superar isso. Porque a gente sempre tem problemas, né? Não Sim. existe vida perfeita, né? A, a rede social ali tem vários exemplos de vida perfeita que o amor acaba rápido, daqui a 2 meses não é mais a mesma pessoa, não é É. a mesma dupla, e a gente vive essa vida Uhum. real, cheia de problemas, digamos assim. E entender isso, que isso é possível de ser superado, também veio do esporte, também veio dessa vontade de continuar lutando. Acho que é isso. Acho que o esporte me deu esse exemplo pessoal e é o que eu tento demonstrar para os outros. É possível. Insisto que é possível. Vai, mais um dia, mais uma vez, mais um treino. É isso. Para mim. Qual que é o teu sonho hoje, cara? Pessoal, profissional? Foi. Gabriel, meu sonho é verdadeiro, cara. É uma coisa que não tem nada a ver com esporte, mas é que se achasse uma cura para doenças neurodegenerativas, se achasse uma cura, uma interrupção para doenças neurodegenerativas. Esse é meu sonho há muito tempo. Né? Mas um ano vai se passar. Eu não sei o que vai acontecer, mas é um sonho. Né? Esse, a gente conversou, acho que uma vez que a gente estava conversando lá atrás, aí você falou, cara, tá complicado aqui. Até falei com o Cauê, o Gui, tá complicado aqui, as coisas estão apertando, imagino, não imagino, né? Mas a carga e ver isso todo dia, viver isso e tá. E aí é isso, né? A esperança, né? De que a coisa melhore, que venha mais uma volta, né? Mais uma volta, mais um ano, Mais uma volta. mais uma espera que as coisas funcionem. É isso. É isso. Pô, meu amigo, que bom que deu certo o nosso papo. É, acho que dá. Já vi que a gente já falou 1h30, dá para falar duas, três, cons- e falar mais de esporte. Acho legal conhecer a tua história, agradecer em nome do triatlon pelo que você fez pelo esporte. Espero que possa fazer muito mais voltas ainda para a gente e que teu sonho aí principalmente se concretize, mas te agradecer demais aí pela oportunidade de a gente bater esse papo. Eu que agradeço.
desculpa a demora para aceitar Não. esse convite eu já tinha feito há muito tempo atrás, mas é, eu posso falar isso para o pessoal, eu prefiro viver minha vidinha mais, mais no meu canto, né? Não falar muito. Normalmente, quando eu falo, falo demais. Então, é bom não falar muito para não falar demais. Valeu, obrigado, Gabriel. Tá, obrigado. Obrigado, Mundo Tri aí. Obrigado pela oportunidade. Não, é bom. É Pode, isso. pode falar mais vezes. Fale mais vezes que é bom. A gente aprende bastante e tá tranquilo. Tá vendo? Não foi foi tão traumático assim ou não? Tá tranquilo. Não, foi tranquilo. Essa foi tranquilo. Meu amigo, obrigado. Esfola o pessoal hoje lá no treino por mim. Fala que, ó, o Mundo Tri falou um monte de coisa aí. Eu vou esfolar vocês aqui. Pode botar na minha conta isso aí. Depois eles me mandam mensagem aqui. Mas obrigado, viu, meu amigo? Beleza, então. Sucesso. Obrigado, Cícero. Obrigado, obrigado a todos aí. Até uma próxima oportunidade. Valeu. É isso. Bom, galera, então esse foi mais um MT Cash. Nos vemos na semana que vem. Um abraço.